13 anos fazendo stand-up. Quebrado. Ninguém acreditava. Todo mundo duvidava. 28 shows todo fim de semana, dirigindo de Filadélfia para Nova York, voltando às 4 da manhã. Zero dinheiro. Zero reconhecimento. Então um dia, num show do Shaq, tudo mudou. E o que aconteceu depois disso transformou um comediante falido num império de bilhões de dólares. Eu assisti o podcast completo de Kevin Hart e tirei 12 lições que ele nunca fala abertamente, mas que estão escondidas em cada história. E você vai descobrir agora o segredo que a maioria das pessoas demora a vida inteira para entender. Lição 1. A ignorância que te prende. Kevin Hart olhava para investidores e pensava: vocês querem roubar meu dinheiro? Eu conheço um golpe quando vejo um. Ele vinha de Filadélfia. Bairro pesado, pai preso, irmão vendendo drogas. Tudo parecia armadilha. Alguém chegava falando de investimentos, retorno de 30 vezes o valor, e ele simplesmente recusava. Procura outro idiota, porque comigo não vai rolar. Mas aí Kevin fez uma coisa que mudou tudo. Ele verbalizou a ignorância dele. Ele falou: eu não sei como investimento funciona. Me explica. Como é que eu faço dinheiro dormindo? O que significa retorno de 20 vezes? E quando ele fez isso, as portas se abriram. Ele entrou nas conversas certas, conheceu as pessoas certas, viu oportunidades de verdade. A maioria das pessoas fica quieta porque tem medo de parecer burra. Você fica sentado na reunião sem entender nada, balançando a cabeça como se tivesse sacado, mas por dentro está perdido. E sabe o que acontece? Você nunca aprende. Você nunca evolui. Você fica preso no mesmo lugar porque prefere fingir que sabe do que admitir que não sabe. Kevin descobriu que informação não é grátis, mas está disponível. O problema é que você precisa ter coragem de falar. Eu não sei. 3 palavras que separam quem fica estagnado de quem constrói império. Lição 2. 13 anos de invisibilidade. Do ano 2000 até 2013. 13 anos completos. Kevin Hart fazendo stand-up, correndo atrás, gastando gasolina, dormindo pouco, acordando cedo. E nada acontecendo. Você acha que 13 anos é muito tempo? É uma eternidade quando você está vivendo isso. É ver seus amigos desistirem, é ver sua família duvidar, é você mesmo duvidar. Mas Kevin tinha uma promessa com a mãe dele. Uma promessa que dizia: você não vai desistir. E isso foi plantado nele desde criança. A mãe não deixava ele largar natação, não deixava ele abandonar as atividades. Ela forçava ele a terminar, mesmo com raiva, mesmo de má vontade. E aqui está o ponto. A maioria das pessoas desiste no ano 2, talvez no ano 3, porque o dinheiro não aparece rápido, porque ninguém acredita, porque todo mundo te chama de louco, e você começa a procurar a saída rápida, o retorno fácil, o atalho que não existe. Você recicla o foco. Começa uma coisa, começa outra, para de novo, e no final, você nunca completa nada. Kevin escolheu o stand-up e decidiu: vou terminar isso. Se eu focar e fizer bem feito, isso vai abrir as portas para tudo que eu quero fazer. Ele não ficou pulando de ideia em ideia. Ele cravou a estaca no chão e falou: é aqui, é isso. Lição 3. A Bíblia e os cheques. Kevin estava quebrado, não conseguia pagar aluguel. Ligava para a mãe desesperado: mãe, eles vão me expulsar, eu preciso de ajuda. E a mãe dele respondia: você está lendo sua Bíblia? Kevin mentia. Estou, mãe, estou lendo. Ela insistia: quando você ler sua Bíblia, a gente conversa. Isso durou semanas, até que um dia Kevin realmente pegou a Bíblia. Abriu o livro. E sabe o que caiu de lá? Cheques. Vários meses de aluguel em cheques. A mãe sabia que ele estava mentindo e deixou o dinheiro lá, esperando ele fazer a coisa certa. Essa história não é sobre religião. É sobre uma lição brutal. Termine o que você começa. A mãe de Kevin batalhou a vida inteira contra isso nele. Kevin começava 1000 coisas e não terminava nada. Natação pela metade, escola pela metade, projetos pela metade. E a mãe forçava ele a completar tudo, mesmo que fosse com raiva. Por que você começa algo no começo se não vai ver até o final? Por que você desiste tão rápido quando aparece uma dificuldade? Por que a ideia de desistir surge tão fácil na sua cabeça? Essas perguntas mudaram Kevin. Ele percebeu: não paro mais. Se eu começar, eu termino.
E só depois de completar é que eu posso começar a próxima coisa. Lição 4. O fracasso constrói você. Kevin fala uma frase simples. Não existe sucesso sem fracasso. Os dois andam juntos. E a maioria das pessoas não entende isso. Elas acham que sucesso é uma linha reta. Você faz as coisas certas e sobe, mas não é assim que funciona. Kevin fez pilotos de TV que não viraram nada. Conseguiu contratos que não deram em nada. Teve reuniões que não resultaram em nada. E cada vez que ele caía, ele aprendia. Cada erro deixava ele mais afiado. Cada falha mostrava um caminho melhor. O problema é que você tem medo de falhar. Você evita o erro como se fosse morte. E aí você não tenta, você não arrisca. Você fica na zona de conforto esperando o momento perfeito que nunca vai chegar. Kevin abraçou o fracasso. Ele olhava para o erro e perguntava: o que isso me ensinou? Como eu melhoro agora? E essa mentalidade transformou cada queda numa alavanca para subir mais alto. Lição 5. 28 shows por fim de semana. Enquanto outros comediantes faziam um show no fim de semana, Kevin fazia 28. 28 apresentações. Todo sábado e domingo. Ele dirigia de Filadélfia para Nova York todo dia. Não voltava para casa antes das 4 da manhã. E no dia seguinte, de novo. Ele ganhava 25 dólares por show. Então, se ele fizesse 28 shows, dava 500 dólares na semana. Dava para pagar aluguel. Dava para sobreviver. Mas mais importante que o dinheiro era o treino. 28 oportunidades de melhorar. 28 chances de testar piada. 28 momentos de aprender o que funciona e o que não funciona. A maioria das pessoas quer resultado rápido. Quer fazer o mínimo e ganhar o máximo. Quer sucesso sem sangue, sem suor, sem sacrifício. Kevin mostra que não existe isso. O trabalho brutal, repetitivo, cansativo é o que constrói o talento. É o que separa o amador do profissional. Se você quer ser o melhor, você precisa fazer o que ninguém está disposto a fazer. Não uma vez, não 10 vezes, 28 vezes, todo fim de semana, por anos. Lição 6. O momento vem quando você está pronto. Kevin estava na plateia do BET Comedy Awards. Cat Williams subiu no palco com um terno de leopardo e destruiu. A plateia explodiu, ficou de pé. Foi o momento dele. E Kevin viu aquilo e pensou: esse é o momento. E ele estava pronto. Kevin não sentiu inveja. Não sentiu raiva. Ele entendeu. Meu momento vai chegar. E quando chegar, eu preciso estar preparado. Porque se você não estiver pronto quando o momento aparece, ele passa. E não volta. O momento de Kevin veio no Shaq's All-Star Comedy Jam. 13 anos depois de começar. Ele fez um dos melhores sets da vida dele. A plateia levantou. As câmeras fizeram câmera lenta dele saindo do palco. E sabe quem estava na plateia assistindo? Cat Williams. O mesmo cara que ele viu brilhar anos antes. O universo é louco assim. O especial do Shaq explodiu. 2 semanas depois, Kevin gravou Seriously Funny. Esse especial destruiu. E aí veio as arenas. E aí veio os filmes. Bum, 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 bum. Mas se Kevin não tivesse feito 13 anos de trabalho duro antes, o momento passaria vazio. O talento não estava pronto. O material não estava afiado. A preparação não estava completa. O momento só funciona se você estiver preparado para ele. Lição 7. O mundo é maior que seu bairro. Chris Rock deu um conselho para Kevin que mudou tudo. Você não quer só fazer as pessoas rirem. Você quer fazer o mundo rir. Saia do país. Pense maior. Kevin estava fazendo material muito específico. Piadas sobre a farmácia do bairro dele, sobre as ruas de Filadélfia, sobre situações que só quem morava lá entendia. E isso limitava ele, porque quando ele ia para outro estado, para outro país, as pessoas não conectavam. Então, Kevin mudou. Ele começou a pensar: como eu faço isso universal? Como eu conto essa história de um jeito que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo vai rir? E quando ele fez isso, o alcance dele explodiu. Isso serve para qualquer coisa que você faz. Se você está construindo um negócio pensando só no seu bairro, você está limitado. Se você está criando conteúdo pensando só no seu grupo, você está limitado. Pense global. Pense em como escalar. Pense em como sua mensagem pode tocar milhões, não só centenas. Lição 8. Por trás da cortina.
Kevin descobriu que existem pessoas atrás da cortina. Pessoas que você nem sabe que existem, jogando jogos de dinheiro que você nem imagina. Ele viu que os maiores investidores não investem sozinhos. Eles investem juntos. Um liga para o outro. Vamos entrar nesse negócio juntos? Chama o Gary, chama a Michelle. Todos entram junto. E quando a empresa cresce, eles usam os recursos deles para contratar as melhores pessoas. E essas pessoas constroem a próxima geração de empresas. É um ciclo. Quem estava no fundo sobe para o topo e lidera a próxima onda. Kevin não sabia disso. Ele achava que tudo era roubo. Alguém chegava falando de múltiplos, de retorno de 30 vezes o investimento, e ele pensava, golpe. Mas quando ele perguntou como funciona, quando ele entrou nas conversas certas, ele viu a verdade. Ele entendeu que existe um jogo sendo jogado e ninguém te convida se você não perguntar. E aí Kevin começou a jogar também. Function Health, valendo 2,5 bilhões. 11 Labs, valendo 3 bilhões. MoonPay, Sweatpals, Radiant. Investimentos em lugares que você nunca esperaria um comediante estar. Mas ele está lá porque ele perguntou, porque ele admitiu ignorância, porque ele entrou atrás da cortina. Lição 9. Construa o ecossistema. Kevin percebeu uma coisa. Minha cara me coloca nas salas. Minha visibilidade abre portas. Como eu transformo isso em receita de longo prazo? E aí, ele começou a construir o ecossistema. Heartbeat Productions, criando conteúdo. Fundo de Venture Capital investindo em startups. Grande Coramino Tequila. Parcerias com Chase, DraftKings, Fabitix. Não é só sobre fazer filme e receber cachê. É sobre ownership. É sobre participação. É sobre construir ativos que geram dinheiro enquanto você dorme. Kevin integra tudo. Se ele tem parceria com C4 Energia, ele coloca C4 nos filmes dele. Se ele é dono de Fabletics, ele usa Fabletics nas cenas. Ele eleva os parceiros dele e os parceiros elevam ele. Todo mundo ganha. A maioria das pessoas pensa pequeno. Elas querem um emprego, um salário, uma segurança. Kevin pensa em ecossistema. Ele pensa, como eu crio múltiplas fontes de receita? Como eu faço minha imagem trabalhar para mim em 10 direções diferentes? Você não precisa ser famoso para fazer isso. Você pode aplicar o mesmo conceito. Não construa só um produto, construa um ecossistema em volta dele. Pense em como cada peça alimenta a outra e cria um ciclo que se sustenta sozinho. Lição 10. Emoção mata negócio. Kevin aprendeu do jeito difícil. Emoção nos negócios te destrói. Você quer manter alguém porque gosta da pessoa, mas ela não está entregando resultado. Você evita a conversa difícil porque não quer magoar. Você toma decisão baseada no que você sente e não no que é melhor para o negócio. Ele teve que aprender a separar. Contratar pela competência, não pela amizade. Demitir quando necessário, mesmo sendo doloroso. Focar no que eleva o negócio, não no que protege o ego. Kevin fala, eu sou mais um disco rígido de problemas do que uma pessoa. Todo dia alguém chega querendo falar de alguma coisa. Algum conflito, algum drama, alguma decisão que precisa ser tomada. E o trabalho dele é ser fonte de solução. Todo dia. O tempo todo. Isso exige comunicação brutal. Ele fala da mesma coisa 5, 6 vezes para garantir que todo mundo entendeu. Ele faz reunião para alinhar expectativa. Ele cria estrutura para que cada pessoa saiba exatamente o que precisa fazer. Porque se a comunicação falha, o negócio desmorona. E aqui está o ponto. Você precisa aprender a confiar nas pessoas certas. Kevin contratou especialistas. Ele colocou gente competente em cada área. E aí, ele saiu do caminho. Ele parou de tentar controlar tudo e deixou os profissionais fazerem o trabalho deles. Lição 11. Todo mundo vai duvidar de você. Quando Kevin disse que ia ser comediante, ninguém acreditou. Os amigos falavam, você é engraçado, mas não é comediante engraçado. Como você vai ser tipo Ed Murphy? Cara, você está viajando. Ninguém tinha confiança nas decisões dele como ele tinha. E aqui está a verdade. Ninguém nunca vai acreditar no seu sonho como você acredita. Ninguém vai ver a visão que você vê, porque eles não estão dentro da sua cabeça. Eles não sentem o fogo que você sente. Então, se você fica esperando a aprovação dos outros, você nunca vai começar. Kevin não esperou. Ele foi. Ele se mudou para Los Angeles sem plano, sem garantia, sem saber o que ia acontecer.
As pessoas perguntavam: como você vai ganhar dinheiro? Ele respondia: vou descobrir. E descobriu. A paixão dele era tão forte que ele não tinha dúvida. Ele finalmente achou a coisa que ele queria fazer. E ele não ia desistir, nem por dinheiro, nem por aprovação, nem por nada. Porque ele amava aquilo demais. Se você está esperando alguém te dar permissão para seguir seu sonho, você vai esperar para sempre. A validação vem depois do resultado, não antes. Lição 12. Aprenda a desligar. Kevin chegou num ponto onde ele não aguenta mais. Ele faz ligações o dia inteiro, resolve problemas o dia inteiro, toma decisões o dia inteiro. E chega uma hora que ele fala: acabou, não vou falar mais hoje. Antes ele trabalhava até de madrugada. Qualquer hora, qualquer momento, ele estava disponível. E isso estava matando ele. Ele percebeu que isso não é saudável. Ele precisa de silêncio, ele precisa desligar. E aí vem a lição mais difícil. Você precisa parar de se importar se as pessoas entendem ou não. Kevin passou anos colocando todo mundo antes dele, preocupado com o que iam pensar, com medo de decepcionar, fazendo tudo o que pediam porque não queria ser visto como egoísta. Até que ele percebeu: ninguém está pensando no volume de diálogo que eu entrego todo dia. Ninguém está pensando na carga que eu carrego. Então por que eu estou me matando para agradar todo mundo? Ele aprendeu a falar não. Ele aprendeu a dizer: vou fazer isso amanhã. Ele aprendeu que o dinheiro te dá o poder de escolher quando você para. E isso salvou a saúde mental dele. Você não precisa ser bilionário para aplicar isso. Você só precisa entender que você não pode carregar o mundo nas costas. Você não pode estar disponível 24/7. Você precisa de silêncio. Você precisa desligar. E quem não entender, problema deles. Kevin Hart levou 13 anos fazendo 28 shows por fim de semana, dormindo 4 horas por noite, voltando de Nova York de madrugada, para finalmente ter o momento dele. E quando o momento chegou, ele estava pronto. Porque ele não desistiu. Porque ele terminou o que começou. Porque ele abraçou o fracasso. Porque ele admitiu ignorância e perguntou as coisas certas. Hoje ele tem um império. Investimentos em empresas que valem bilhões. Parcerias com as maiores marcas do mundo. Liberdade para escolher quando trabalhar e quando parar. E sabe o que ele quer daqui 10 anos? Um banquinho num clube pequeno de comédia, fazendo stand-up 2 vezes por semana, jogando golfe, vendo os netos crescerem, recebendo dinheiro de tudo que ele construiu, rodando sozinho. Essas 12 lições não são teoria. São anos de sangue, suor, fracasso e aprendizado condensados em verdades que mudam vida. E agora você sabe o que a maioria das pessoas nunca vai descobrir.